Fala, gente. Um vídeo bem rápido, né, da explicação do que foi postado nos stories, tá? Eu quero chamar a atenção para vocês, né, para essas coisas, né, que a gente pode utilizar software, né, pode utilizar matemática e toda a equipe que vem por trás de engenharia, né, de pessoas que estudam sinais, plotagens matemáticas, podem trazer aí para nosso paciente. Então, a variabilidade da frequência cardíaca a gente vem percebendo aí um ganho de força e de estudos, né? Principalmente no que a gente pode colocar, né, na possibilidade de começar a entender um pouco o agravamento do paciente através disso, né? Então seria mais uma aplicação da eletrocardiografia que acaba tornando o exame ainda mais interessante, né? Então eu coloquei dois gráficos, gente. Eu vou pedir para vocês se concentrarem, tá? Nos gráficos, tá? Depois eu explico a vocês por quê. Então eu tenho um gráfico desse paciente, tenho um gráfico desse paciente. Então quando a gente está olhando aqui para esse gráfico de Lorenz, gente, a primeira coisa que a gente vai entender, vamos analisar nesse ponto de vista de uma maneira mais simples. Vocês vão observar que esses pontozinhos de dispersão, e o que é que eles significam, gente? Eles significam, né, aí uma plotagem gráfica dos intervalos RL, RR, tá? Então isso vai significar para a gente, basicamente, né, eu tenho um intervalo RR e no próximo eu vou ver a diferença, né, entre esse intervalo passado. Então, quanto mais disperso eu tenho esse gráfico, significa que eu tenho uma maior variabilidade da frequência cardíaca, tá? E aí vocês podem observar alguns sinais, né, de dispersão e dividir esse gráfico aqui em quadrantes, tá? Se eu colocasse uma linha aqui e colocasse uma linha desse lado, a gente poderia dividir em quadrantes. E aí vocês vão observar, por exemplo, nesse caso do paciente, a gente tem a maior parte aqui, ó, dos pontos estão voltados ali para os quadrantes superiores e o maior amontoado aqui que a gente está vendo no quadrante, né, superior direito, né, demonstrando que a maior parte dos intervalos RR nos demonstraram aí frequências, né, um pouquinho mais baixas. Então, veja bem, esse paciente variou aqui de uma frequência, vamos cortar esse 49, eu explico depois para vocês, mas aqui, ó, desde batimentos, intervalo RR com batimento de 61, né, até ali 127, né, se a gente for olhar na média, gente, tá, eu não vou colocar aqui no software, né, para evitar colocar os dados do paciente, mas ele estava na frequência média de 117. Mas veja bem, primeiro ponto, frequência média fala tudo? Não. Olha a maior parte aqui, ó, da frequência desse paciente, onde que ele estava, né, entre aí na casa dos 60 ou dos 50 batimentos até os 71 batimentos. Então, já é um ponto. Mas o foco que a gente tem aqui para observar isso é só um detalhezinho a mais, né, da plotagem aqui desses pontos, mas é que há uma maior variabilidade. Vocês podem ver, ó, uma escala que sai aqui de 50, vai até 70, alguns intervalos RR com frequência ali de 90, 100, 120, uma maior variabilidade. Bacana? Então, assim, ó, se a gente for olhar para esse gráfico aqui simplesmente ilustrativo, tá? Vocês podem olhar que a gente teria aqui, ó, um simpático atuando ali em 13,96%, né? Que são relacionados a esses índices, né? O CVI e o CSI. Queria ter mais tempo para explicar, mas tem uma surpresa aí depois para vocês, né? Mas olhem principalmente aqui quando a gente olha para o CSI, né, que ele tem ali, busca dentro desse gráfico, né, marcadores do sistema simpático e parasimpático, né? O CVI vai estar ali isolado mais para o parasimpático. Então veja, olha, nesse paciente 0,747 e aqui, ó, 13,96%. Joinha. Vamos para o próximo paciente. Vejam agora que a maior parte aqui, ó, dos intervalos RRs, dentro do gráfico de Lorenz, dividindo em quadrante, ele está no inferior esquerdo, olha. A maior parte. Também explico já para vocês esses pontinhos e um dado que é muito importante. Então, quando a gente observa isso, primeiro, quando esses pontos estão muito grudados, muito próximos, a gente tem uma redução aí da variabilidade da frequência cardíaca, né? E fato é que, se vocês forem olharem, é um incremento aqui do CSI, tá? Um incremento aqui do percentual do simpático atuando. E no histograma aqui do paciente, né, vocês vão ver, ó, tem algumas frequências lá embaixo, tá? Já explico para vocês, algumas muito altas, que é uma coisa que vocês devem ter muito cuidado, tá? Mas, ó, a maior parte da frequência cardíaca desse paciente, vamos colocar que estaria aqui entre 107, né, e 145. Ah, gente, perdão, paciente passado, ó, esse paciente estava com a frequência cardíaca média de 71, tá? Desculpa. Esse paciente
quando a gente coloca a frequência média dele, tá? Ele estava dando ali em torno de 120, 117, 120 batimentos por minuto. Então vejam mais um detalhe. Aqui seria um pouco mais da realidade desse paciente que não tem muita variabilidade, utilizar essa frequência média no geral. Aqui já não é tanta realidade, tá? Vai chegar ali próximo da casa, olha, em a frequência de 71, mas vejam, a maior parte dos batimentos aqui, ó, estão nessa casa. E aí é por isso que eu falo para vocês, sempre analisar o eletro como um todo, porque esses pontinhos aqui, ó, que o eletro vai coletando, ele pode te enganar com a frequência cardíaca média. E aí provavelmente você tem um paciente que está tendendo a ser bradicárdico e você está se confundindo por alguns detalhes, tá? Mas vamos olhar aqui na questão, na perspectiva de piora, né, do quadro desse paciente, focando só nisso, tá? Então veja, eu tenho uma maior variabilidade da frequência cardíaca nesse paciente, eu tenho uma menor variabilidade da frequência cardíaca nesse paciente. Vamos passar para ver dados ecocardiográficos, tá, gente? Então, quando eu olho aqui para os dados ecocardiográficos desse paciente, tá? O que é que eu vou estar observando? Se latir cachorro, gente, é minhas cadelinhas, liguem não. O que é que eu vou estar observando aqui de importante? Deixa eu só passar aqui, gente. Tá tentando aqui não deixar dados de paciente, mas não tem jeito, tá? Aqui só tem o nome do paciente, não tem o nome do dono, mas esse programinha aqui é um pé no saco, né? Eu quero fazer uma visualização de uma coisa, ele só está me dando de outra. Então veja aqui, ó, no caso do paciente que tem maior variabilidade cardíaca, vamos olhar para índices tradicionais. Ata esquerda aorta 1,5, tá? Ok? Joinha. Aqui eu fiz a avaliação de strain, mas é que eu sempre sou curioso de fazer avaliação disso. Se vocês forem olhar aí o pico de strain longitudinal, tá? Quando a gente está olhando ali no 3 câmaras 25%, 4 câmaras 22%, 2 câmaras 25%, a média deles 24%. Um bom strain ventricular, mas não é isso que eu quero que a gente se concentre agora, tá? Vamos passar aqui para outra página. Vamos olhar, gente, aqui é do outro paciente. Vamos olhar nesse paciente, nesse mesmo paciente, como que estão as pressões de enchimento desse ventrículo. Então vamos ver a velocidade da onda mitral, 0,71, abaixo de 1,02 metros por segundo, bacana, né? Tempo de desaceleração, bacaninha, tá tranquilo, tá? E aí se a gente for olhar o E', né, a média, que é o que eu preconizo, né, septal, parietal, 10,13, tá? É um valor normal. Joia. Vamos ficar só nesses quesitos. Naquele paciente que tem menor variabilidade da frequência cardíaca, tá? Vamos olhar aqui como é que estamos a relação entre esquerda e aorta, 2,98. Bem diferente, né, gente? Aqui eu rodei strain atrial. Nesses pacientes eu acredito na importância da avaliação volumétrica e da deformação, mas não vamos nos deter nisso. E aí vamos olhar aqui, gente, ó, mais abaixo, né, os dados que a gente tem, tá? Calma aí, gente, já eu me acerto aqui com esse trocinho, tá? Vamos ver a diferença. Olha a velocidade da onda E, gente, desse paciente. O pico de 1,6, tá? Tempo de desaceleração, né? Ali está 155, a gente espera até uma redução, né? Mas vamos olhar aqui para os índices mais pontuais. Vejam a média do E', tá? 20,86. E aqui, ó, só para aproveitar, um mais de PDT também já reduzido. Então, esse paciente, gente, o primeiro paciente, é um paciente que tem um paciente que ele está em estágio B1, tá? A gente viu a relação entre esquerda e aorta 1,5, não mostrei o diâmetro do ventrículo, né? Mas ele está em estágio B1, né? E aí ainda não faz terapia, veio para fazer acompanhamento. Esse paciente específico é um paciente que é bem interessante a gente olhar a variabilidade. Porque ele é um paciente que nós aumentamos dose dele agorinha, né? Hoje, inclusive, né? Analisando os exames. E aí o que é que a gente observa deste moço, né? Ele está chegando ali na dose máxima de 8 mg quilo dia da furosemida. Está tendendo aí, né? Aí para se tornar um paciente refratário. Então vejam, né, que talvez esses índices eles possam nos ajudar correlacionando. Tá? Tem vários artigos, gente, que demonstram essa correlação. Mas eu queria trazer para vocês no real. Agora uma coisa que é bem interessante de vocês observarem. Vamos para o software, gente, ó. Só para que vocês façam nessa análise de parâmetro. Tenham muito cuidado. Porque quando vocês estão fazendo a avaliação da variabilidade, tem alguns pontozinhos ali dispersos. E esses índices, o SDNN, né, e todos eles, são muito relacionados às marcações que vocês fazem. Então vejam, eu tenho aqui um gráfico da variabilidade, eu posso marcar ou desmarcar um pontinho desse.
Vejam bem, olha, se eu desmarco um pontinho desse de maneira indevida, olha o meu parâmetro, o SDNN subiu para 91, com um pontinho, tá? A média para 510. Então, o que é importante aqui, gente? Eu preciso avaliar, olha, e é interessante isso do software da Impulse. Nesses pontos mais discrepantes, olha, eu vou dar uma olhada neles, só um instante. Vou passar aqui rapidinho, olha. Vamos chegar aqui em algum ponto que esteja mais discrepante. Por que é que eu tenho esse ponto de frequência mais baixo? Aqui havia uma ectopia atrial, eu desmarco, tá? Ela não deve entrar na avaliação da variabilidade da frequência cardíaca, mas como aqui no software eu não consigo excluí-lo, eu vou agora pegar, o software vai entender como isso foi um intervalo RR e fosse desse até esse. E aí isso vai me trazer esses pontos dispersos, que vocês vão ver, olha, lá no gráfico, tá? Pontos mais longos, estão mais dispersos aqui na curva, ok? Então, se eu tenho a possibilidade, olha, um complexo ventricular prematuro, que eu excluí, complexo ventricular prematuro, atrial, ventricular, um corte aqui, ó, que houve, né? Então, se eu tiro isso, eu vou ter pontos de discrepâncias que vão mudar os meus valores, por isso que eu não estou me baseando tanto nos valores aqui do SDNN e coisas do tipo, estou olhando só para análise do gráfico, tá? Por conta disso. Então, o ideal é que a gente consiga retirar. Quando eu tiro esse pontinho, ó, se eu marcar esse pontinho aqui, tá? Eu não posso marcá-lo para fazer a avaliação da variabilidade, mas se eu tiro, ele deveria cortar esse trecho, ou um trecho aqui, olha, dele, e unir ali as pontas de intervalo RR, né, numa média do que estava acontecendo, para que eu possa ter realmente uma variabilidade e índices, né, bem mais assertivos. Então tenham muito cuidado. Não é simplesmente pegar os pontos, tá, gente, e sair, né, aí, dizendo, olha, a variabilidade está assim ou está assado. Então, se eu pegar aqui, ó, qualquer paciente que seja, deixa eu carregar aqui os dados aqui desse paciente rapidinho. Veja bem, ó. Vamos pegar aqui no VFC. Olha uma coisa legal, tá? Ampliando aqui os QRS, olha, veja a variabilidade desse paciente como é maior. Mínima de 50, máxima ali de 150. Mas veja bem, olha. No começo desse traçado, ó, tinha uma loucura de aberrância aqui, ó. Tem ainda, né? Porque eu modifiquei e ele voltou. Então vejam bem, ó. Vamos só olhar isso aqui rapidinho. Olha o SDNN desse paciente está em 204. Joia. Eu vou diminuir a amplitude aqui das ondas R para tirar todos esses pontos que eu não quero. Então, ó, começou aqui no traçado, eu vou cortar o início. Aqui eu posso, porque o software vai eliminar todo o começo, tá? E vai me ajudar nesse aspecto, tá? Mas no meio do traçado aqui o software não me permite, o que é uma limitação, tá? Para valores numéricos. Mas para você olhar gráfico, você só vai entender que aqueles pontos dispersos não me importam, tá? No shape, né, do gráfico de Lorenz. Então, vamos tirar aqui, ó, todo mundo. Esses pontinhos iniciais, ó. Estou descartando todos eles. Vocês vão vendo que os pontos aqui vão sumindo do início do traçado. E muito cuidado, gente. Se tiver qualquer linha que esteja passando ali em cima da linha basal e abaixo, ó, por exemplo, assim, ó, ali poderia ter um ponto de marcação, você não está vendo. Você vai reduzir para fazer aqui uma análise. Então, ó, vou cortar tudo isso aqui, ó, não me interessa esse início, ok? Daqui para frente, ó, já me interessa. O traçado tá bonitinho, tá regular. Vamos olhar a análise de parâmetro, tá? A gente não teve aqui uma grande variação, né, porque havia ali uma regularidade e talvez até os pontinhos de marcação estivessem juntos, mas a gente pode ver grande modificação desses dados, ok? Quando a gente não tem consideração com traçados, olha, com mudanças bizarrices no traçado, né? Por movimento ou coisa do tipo. Então tenha muito cuidado, tá? E outra coisa, gente, ó, olha o tempo do exame. No mínimo aí a gente tá vendo, tem papers demonstram, né? Que seria aí a variabilidade da frequência cardíaca em menos de, em 5 minutos, tá? Já há trabalhos com valores de referência para isso, tá? Para que vocês possam analisar, mas você precisa aí de todo um paciente calmo, tranquilo, tudo mais, tá? Seguir todo o passo a passo para que você possa fazer a análise da variabilidade da frequência cardíaca. Aqui um traçado de 5 minutos, o outro foi ali também em torno de 5h30, o outro em torno de 5h40, tá? Eu sempre passo um pouquinho, né, para que a gente possa, né, ter uma avaliação de melhor qualidade, tá? Então espero que vocês tenham entendido um pouco, né? E qual que é a surpresa da história? Quem chegou até aqui o final do vídeo, né, vai entender e vai saber que no nosso curso de
eletrocardiografia intermediário, com aplicações clínicas, a gente vai falar de uma maneira bem mais profunda de variabilidade da frequência cardíaca. Inclusive toda a plotagem matemática, o que é que cada índice matemático desse significa, e as aplicações clínicas, como no caso desses 2 pacientes, que pode ajudar em alguma coisa, tá bem? Então um grande abraço, né? Fiquem com Deus.